Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, o que você quiser ser. Essa aqui é a nossa Escola Bíblica Dominical Cairóis, ou melhor, Escola Bíblica Cairóis, a nossa EBK. Para hoje nós vamos dar continuidade. Lembrando, nas últimas aulas nós tivemos a nossa entrevistada que está voltando aqui, conseguimos trazê-la de novo. E hoje também para acompanhar, trouxemos mais um entrevistado também, que vai nos ajudar também no linguajar. Na última aula nós falamos a respeito do manipulador, né? E aí no meio do assunto surgiu a respeito de narcisista. Então nós tratamos a ferramenta do narcisista, agora nós vamos falar do personagem que usa essa ferramenta. Para isso nós trouxemos a Aline Cordeiro e Bruno Lopes. Deu um branco. Pode dar as suas considerações, Aline. Seja bem-vinda mais uma vez. Amém. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui. E o desejo sincero é que sempre estes assuntos, né, tudo que tem sido trazido aqui, sirva de edificação, né, de despertamento, de edificação, de conhecimento. A gente entende que não dá para aprofundar muito determinados assuntos, mas dá para instigar, né, dá para abrir um pouco os olhos, né, tirar as escamas e a verdade que liberta, a verdade do Senhor, né, e o nosso desejo é esse. Amém. Bruno, pode falar? Eu agradeço também mais uma vez a oportunidade, louvo a Deus por isso, né, poder estar aqui, né, com o Luiz, sendo entrevistado, a Aline, né, somos da mesma igreja, estudamos na mesma classe lá, discipulado, né, de maturidade cristã. Sim. Até aí o Guga também, né, agradeço pela oportunidade, estamos aqui nesse programa abençoado, né, e que essa matéria hoje que vai ser abordada aqui, né, é o assunto possa trazer edificação ao corpo de Cristo e possa também impactar, né, vidas, né, para a glória de Deus. Amém. Amém. Então, levando em consideração que a gente já falou que a primeira etapa foi a gente falou da ferramenta que é utilizada por esse tipo de pessoa, né, que é a manipulação. A ferramenta é a manipulação, mas eu quero ressaltar agora o personagem. No caso da Aline, vai falar mais dos personagens, do personagem ou dois personagens que você separou, não sei. Fique à vontade. E o Bruno também vai atuar em cima, como nós estamos falando no contexto cristão evangélico, né? O Bruno vai atuar também muito em cima das falas, das linguagens. Seja, aí você fica mais aberto, você também pode ficar aberta para tocar, inclusive fora do contexto igreja, fica à vontade. Mas eu acho que o Bruno tem essa, até porque ele falou em off comigo que ele tinha alguns outros toques de outras pessoas fora do contexto cristão evangélico que poderia tocar esse assunto a respeito. Mas fica à vontade, não quero te direcionar a nada. Eu quero pedir primeiramente a Aline o que é um narcisista ou uma forma de narcisismo. Fique à vontade para dar seu parecer inicial aí e dar uma direção, porque realmente eu conheço muito pouco ou quase nada do que é ser um narcisista. Tá? Infelizmente eu conheço muito. Não, vamos lá. Do conceito. Sim, vamos lá. O conceito, ele tem um conceito pela psiquiatria e tem pela psicologia. Okay. Né? Pela psiquiatria é um transtorno de personalidade. Então, é algo que vem sendo construído na infância, que tem uma contribuição do meio, da educação também, né? Existem fatores genéticos, tem uma gama de circunstâncias que vai modulando essa pessoa. O narcisista é o quê? É uma pessoa com personalidade, com um ego extremamente frágil, e esse ego ele é blindado por uma visão distorcida de si mesmo.
Então, para proteger todo esse vazio, toda essa fragilidade, ele cria uma capa, uma máscara de grandiosidade. Então, essa palavra narcisismo, ela vem do Narciso, do mito do Narciso, do grego, né? Que se apaixonou pela própria imagem. Na verdade, existe uma distorção, né, de identidade ali. E aí, quer falar alguma coisa? Não, tá indo bem, tô gostando. Então, infelizmente hoje, nós, como todos os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas com algum conhecimento falam, agora tá na moda dizer que todo mundo é narcisista. Então a gente precisa separar. Tem que fazer um corte aí. Precisa separar. Tem gente que é mau caráter mesmo, tem gente que é manipuladora. Então o narcisista não necessariamente é um mau caráter? Desculpa te cortar na pergunta. Não necessariamente? Porque o caráter ele é uma formação, não é? Então tá bom. E ele tem um problema na formação. Você não vai encontrar um narcisista bom caráter. Não vai. Um jeito de você saber o que é, você olhar o que não é. Você não vai encontrar. Não tem como. Né? E aí a gente está falando de uma pessoa de fato narcisista. Então, principalmente no meio das mulheres, e existem muitas mulheres narcisistas, tá? E a coisa é bem séria. Porque no homem eu acho que fica mais evidente. Na mulher fica uma coisa muito sutil. Aliás, o narcisismo em si ele é sutil. Até que isso seja percebido por alguém, precisa ser alguém de um convívio muito próximo, muito constante, para que perceba esse comportamento. E geralmente quando percebe, acabou, não tem jeito. É uma porta que você passa e não tem volta, porque você viu, não consegue desver. Né? Você viu sem máscara o que é. E normalmente essa pessoa já está enlaçada pela manipulação, né? Porque tem três pontos, né? Existe a pessoa com transtorno de personalidade, existe a dinâmica do relacionamento que ela tem com as outras pessoas, todas as outras, que é uma dinâmica de utilitarismo em qualquer circunstância. Pode ser no relacionamento conjugal, pode ser no relacionamento trabalhista, familiar, sempre é uma relação de utilitarismo. Ela usa as pessoas. Sim, as pessoas são fontes de alguma coisa. Ou fonte de status, ou fonte de recurso, ou fonte de dinheiro, principalmente fonte de validação. Né? Como essa pessoa tem o ego muito frágil, ela não tem uma estrutura formada. Então ela precisa ser validada sempre pelos outros. Então ela precisa de elogio, ela precisa de apoio, ela precisa de incentivo. Ela não sabe existir sem isso. Então é isso que faz dela uma pessoa que se utiliza das outras. E como ela depende do outro para existir, não existe meios para que impeça dela tomar o outro. Ela não vai medir esforços. Não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos algum. Porque ela não sobrevive sozinha. Então é o sangue do outro é o que faz um narcisista. O sangue suga mesmo, né? É um vampiro emocional. Vampiro emocional. Então assim, como a escola é bíblica, né, eu queria aqui ler com você essas primeiras palavras que você começou a falar aqui a respeito da identidade. Essa pessoa tem um transtorno de identidade muito aflorado, correto? E por isso, de personalidade. De personalidade, né? E consequentemente a identidade dela é fragilizada porque ela não se conhece. E a gente sabe, eu falo muito isso lá para os adolescentes na escola bíblica, que a gente só vai ter validação da nossa identidade se a gente ouvir de Deus. Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aonde foi que isso aconteceu? Mateus, né? Mateus capítulo 4. Eu quero deixar isso como tema do dia de hoje. Mateus capítulo 4, que foi lá o 3, né? O batismo, né? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha as suas roupas como feitas de pele de camelo e usava um cinto de couro na cintura, alimentava-se de gafanhotos, mel silvestre. Blá, blá, blá. Então assim, mas é um pouco mais à frente que eu quero. É aqui na Mateus.
Capítulo 3. Ah, sim. É o batismo de Jesus. Na verdade, é no capítulo 3, a partir do 13. Eu estava lendo ali. No final, né? Lá pro final do 3, do capítulo 3, que diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vês tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem muito me agrado. A partir daqui, o capítulo seguinte, ele foi enviado para o deserto, né, para poder ser testado, ou provado, melhor dizendo. Mas Jesus só conseguiu, melhor dizendo, ele era Deus, então ele ia conseguir de qualquer forma, mas ele usou a palavra para poder dar respostas, e ele teve essa convicção dentro de si, de quem ele era. A partir dessa convicção dentro de si é que ele não foi um narcisista, né? Vamos dizer. Não tem como. Não tinha como. De jeito nenhum. Ser humano perfeito e Deus é mesmo tempo. Exatamente. 100% homem, 100% Deus. Então, assim, eu só queria deixar essa parte como porque a escola é bíblica. E João 1,12 vai falar, né? A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Uhum. Isso é a nossa carteira de identidade. Exatamente. Tem que andar com João 1,12 na mente, no coração o tempo todo. É a nossa carteira de identidade. E aí, Bruno? Assim, já que, como eu falo, as falas narcisistas, elas são carregadas de veneno. São totalmente mortais. Aí eu trouxe uma passagem aqui tá em Provérbios 11:9, só que é a versão NVI, tá? Que fala assim: com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, porque são atitudes ímpias. Mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Aqui tá falando. Excelente, né? Eu não pelo sei como... seu conhecimento o justo se livra. Eu não sei como tá as outras. Então, é Provérbio 11:9. Essa aqui é King James, né? Provérbios 11:9. Vamos ver. Excelente. Só o caminho é esse realmente. Não existe outra forma que não seja o conhecimento. Sim. Aliás, não só para se livrar de uma pessoa narcisista, mas em qualquer circunstância, né? Aquilo que nos liberta e que nos livra de fato é o conhecimento da verdade. Uhum. Que vai te livrar de pegar uma doença é você conhecer os hábitos de higiene, se prevenir. Então, o conhecimento da palavra, principalmente, é o que vai nos libertar, é o que vai nos livrar, né? Provérbios 11:9. 11:9. Provérbios 11:9. O ímpio com a sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio da real conhecimento. É isso aí. Por isso que é importante trazer esse tipo de assunto. Tem que explorar. Porque assim, o que eu vejo, às vezes, é muita sutileza, o que eu percebo. O narcisista, ele vem com um tipo de linguagem assim que, quando vai ver, a pessoa está envolvida. Vai despertando dúvida. Isso não aconteceu contigo? Aí você é muito sensível. Olha só, tô jogando responsabilidade pra você. Uhum. Aí fica naquela, será que é verdade mesmo? Será? Então, isso tem razão. Isso é coisa da sua cabeça. Isso aí tem um nome, é o gaslighting. Né, Como é que é o nome? Gaslighting. É como se jogasse uma nuvem de fumaça e você perdesse a percepção de si mesmo. A pessoa coloca em cache, coloca em dúvida tudo aquilo que você está falando. Ela entra na sua mente. Porque tem características, né? E assim, é muito fácil de você identificar depois que você conhece, porque é um padrão de comportamento. Uhum. Não tem mudança. Então, depois que você identifica o que é o transtorno, como funciona, como a pessoa age, você não se surpreende mais. Né? A primeira característica gritante, a pessoa é um mentiroso, uma mentirosa patológica.
ela mente deliberadamente. E ela acredita Que tá falando a verdade. na mentira dela. Porque no cérebro tem um mecanismo assim, não é que ele não saiba que é mentira, mas ele não consegue lidar com aquela verdade. Por exemplo, um confronto. Ah, você fez isso. Por que o narcisista sempre fala assim, você que me fez fazer? Porque o ego é tão frágil que ele não consegue lidar com o fato de que ele errou. E ele não se admite. Não, você que fez errar. Né? É a mulher que faz com o marido, ou o homem que bate na mulher, que faz com a mulher, né? A gente usa o termo homem que bate na mulher mais vezes porque em função da força. Uhum. Que não quer dizer que não tem mulheres que agridem. Tem algumas aí que batem com força. Bate, a gente sabe disso, entendeu? Embora eu não acho graça. Não é grau. Não, graça. Não, desculpa da minha graça, Um dos você. dois tem direito de agredir o outro. Não, Exatamente. desculpa aí É porque o que está fora do padrão não tem gênero, né? A gente fala isso, não tem gênero, não importa se é homem ou se é mulher. Mas não é que exista grau, existem perfis diferentes. Com certeza. Né? Existem perfis diferentes. Existe um tipo de narcisismo que ele é vitimista, sabe? Ele se coloca sempre no lugar de vítima. E é interessante que assim... Mas tem pessoas que têm vários tipos de narcisismo, inclui várias delas. Não. Cada um tem. Por exemplo, cada narcisista tem um perfil. Cada narcisista vai ter um perfil, né? Mas geralmente tem as características comuns. Eu destaquei algumas aqui para trazer, ó. Um sentimento de superioridade, até quando se vitimiza. Sabe como que ele consegue ser superior? O sofrimento dele é maior que o de todo mundo. É um sentimento de superioridade. Né? É assim, como o mundo está fazendo isso comigo, entendeu? Como você não pode... Se você estivesse na minha pele, se você soubesse o que eu passo... Exatamente. Tipo assim, é o cara que sofre mais que todo mundo. Né? Ou então essa linguagem. Olha o que você me fez fazer. Essa aí é Olha o que você muito me comum. fez fazer. E é interessante que eu estava falando das três pontas, né? Tem o narcisista, né? Ou a narcisista. Existe a dinâmica do relacionamento e existe a outra pessoa também, a adoecida também, que é a pessoa que cai nesse enredo. Essa pessoa também está adoecida. Uhum. Essa pessoa também teve uma disfunção na infância. Ela precisa de aprovação e... ela se encaixa. Então, assim, a gente costuma dizer que as patologias... É a vítima ideal para o narcisista. E não são pessoas fracas. Porque ele precisa tanto de suprimento para se validar... que não dá para ser um copo assim, tem que ser um copo cheio. Então, quando você vai ver, né, pessoas que se libertam desse tipo de relacionamento, desse tipo de pessoa, você olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas como essa pessoa estava nisso? Como poderia ter caído nessa situação? Mas é um processo muito sutil. E, às vezes, lento e demorado. Lento e demorado. Lento e duradouro. Porque é uma desconstrução de identidade. Na verdade, ele vai tirando a identidade do outro para ele. Então, sanguessuga mesmo. Te isola, né? A pessoa isola a outra, vai muito assim sutil, isolando das outras. Isolamento. A pessoa... Porque assim, você não tem mais com quem falar. E não é um isolamento de impedir. Não é assim, você não pode sair. Fica aqui que aqui é melhor. Entende? É diferente. Por que você vai pra lá? Você vai ficar com seus amigos, né? Vamos usar como exemplo o homem, para não ficar uma fala muito de mulher, mas a mulher vira e fala assim, mas eu queria tanto que você ficasse comigo, por que você vai jogar bola hoje? Por que você vai sair com seus amigos? Aí toda vez que o homem vai fazer uma atividade em grupo, vai pro homem de oração, aí ela passa mal, tem um problema, a criança passa mal, e aí a pessoa vai abrindo mão. Quando vê, você tá vivendo só em função dela ou dele. Dela ou dele. Ou então até que ela fala, desculpe se você se sente assim. Olha só, ela está sendo de vítima e está pedindo uma desculpa, sabe? Uma desculpa para ela vai mexer com o teu emocional de uma maneira, desculpa se você se sente assim, mas a realidade é essa. E quando diz desculpa se você se sente assim, eu tiro a minha responsabilidade. Com certeza. Eu coloco em você. Você é responsável. Exatamente. Mas algo muito... E tem um chego ao ponto de falar, a vítima aqui sou eu. Tem isso também. As falas são sempre aquelas falas distorcidas, né? São falas distorcidas, são falas para ludibriar, são falas para enganar.
Você não tem como vencer uma discussão com um narcisista. Porque ele é bom de palavra, né? Porque ele mente. Muito bom de palavra. Ele mente. Então, se você disser qualquer coisa... Uma discussão, ela é a base do ponto de uma realidade, de uma verdade. Se você ficar discutindo comigo e eu ficar mentindo, onde termina a discussão? Não tem fim. Então ele mente, é uma característica do transtorno. A mentira está presente. Outra característica muito forte é a inveja. A inveja é uma característica fortíssima. A mentira e a inveja, elas são gritantes. Então, se você conseguir com frieza olhar para o transtorno e começar, você consegue identificar onde estão os exageros, que todo mundo é narcisista, não é. E você consegue identificar também o que de fato é narcisismo. Então aí você descobre que a solução, a gente vai falar daqui a pouco, não agora, Calma. é uma só. Tem mais características aqui, ó. Necessidade constante de admiração. Então é uma pessoa que precisa estar sempre com sendo títulos. validada. Isso aí, não com títulos. Mas ela tem que estar sendo reconhecida de alguma forma. Aí explica de tantas postagens nas redes sociais, né? Que a pessoa bota tudo pra... Narcisista não gosta muito disso? Não, assim que não posta nada na rede social. Pra não se comprometer. Entendi. Essa ela for postar, ela vai mostrar. Vai se expor. Vai se Exatamente. expor. Entendi. Entendeu? Nem todos, né? Não. Pode ser um ou outro, né? Muito difícil. Difícil, né? Muito difícil. Porque quando você... Geralmente quem posta muito tá se expondo. Né? Isso aqui que a gente tá fazendo é exposição pura. Exatamente. O narcisista, ele não se expõe. A não ser que ele esteja expondo um perfil, uma habilidade dele para ser admirado. Ele tem que ser o centro, da situação. Então isso eu acho que eu não expliquei direito. É assim que ele coloca, ele faz um feito que ele conseguiu, uma nota, um emprego que ele conseguiu, faz questão de botar nas redes sociais. Tá lá na academia, filma dentro da academia. É porque todos nós, a gente tem um traço de narcisismo. O narcisismo, ele tá na infância, né? O bebê é narcisista, ele quer tudo pra ele. É muito egoísta. Exatamente. Está na nossa natureza decaída, né? Quando a gente vai desenvolvendo, isso vai sendo trabalhado. E aí você descobre que não tem só você no mundo, né? Que vai ter que dividir a mãe, o pai, a casa, o brinquedo. E assim sucessivamente. Existem outros coleguinhas. Tem mais gente no planeta. Mas eu entendo isso como faz parte da natureza decaída do ser humano. Sim. Tudo de origem lá no Éden. Sim. Mas é de fato algo muito diabólico, né? A descrição mais perfeita na Bíblia sobre o que é esse transtorno está naquela leitura que nós fizemos semana passada, de 2 Timóteo 3, ali no princípio. Tendo a aparência de piedade, mas negando a fé. Amantes de si mesmo, nécios, incrédulos. E tem essas características, né? A exploração das pessoas para benefício próprio, a falta de empatia. Então, tudo é um teatro. Como ele mente, tudo é um teatro. Então ele vai te socorrer, claro. Se a pessoa precisar de ajuda, ele vai ajudar. Mas não é porque o outro está sofrendo, é porque ele é muito bom e solidário. Muito bom solidário. Entende a diferença? Eu conheci gente que é assim. Tu achava que ajudava, tu tinha prazer de ajudar, mas não era. Era mais narcisista. Então, essa questão da ajuda, eu vou chegar nesse assunto da ajuda lá no tema de dons de ajuda. A gente vai começar a falar uma série de dons. A gente está programado aí. Que é o de misericórdia, né? Eu classifiquei, eu botei o título de dons de ajuda. Dons de ajuda, e assim, falando de ajuda, é aquela ajuda que vem com boleto, sabe qual é? Sei. Eu acho que o narcisista vai muito pra esse lado, assim, ó. Eu te ajudei, mas toma aqui um boleto aqui, ó. Mas ele não fala. Ele te faz se sentir nesse lugar de devedor. Isso aí. E te induz, né? Te induz. E outra coisa, quando eu te ajudo, quem tá por cima? É quem ajudou. Quem ajudou. É quem pôde ajudar que tá por cima. Então essa coisa de sempre estar presente, é muito prestativa, é muito prestativo, e faz. Como eu posso te ajudar? Não é assim? Como eu posso te ajudar? O que eu posso te servir? Exatamente. Ainda faz aquela cara assim. Tudo, né? Entendeu? O que eu posso te servir, meu irmão? E geralmente você vai observar esse comportamento tão prestativo, ele acontece muito fora de casa. Porque dentro de casa as coisas já estão sob domínio.
como é uma pessoa, eu costumo dizer que é uma criatura, um ser, que necessita dessa validação em todos os ambientes, se aqui eu já estou dominando, é um buraco sem território. fim, é um vazio na alma, que suga. Então, já suguei tudo aqui, onde eu posso sugar mais? Então, e a igreja é um lugar perfeito para isso. Porque é um lugar onde ele vai encontrar espaço, ela vai encontrar espaço para se fazer útil, prestativo, bom, boa, sabe? Aquela máscara. E é um perigo muito grande, né? É um perigo muito grande. Isso é uma triste realidade, né? Isso é uma triste realidade. Vamos dizer assim, é o ambiente que ele encontra espaço e validação o tempo todo. Exatamente. Até porque a gente vai muito crédulo de que a gente esquece que o trigo e o joio estão dentro da igreja. E esquece que nem todo mundo é trigo. O Paulo fala que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Exatamente. Tem hora que eu esqueço que existe o joio na igreja. Eu também penso que todo mundo é trigo. Não, mas tem um. Não é. A gente tem que pedir a Deus para não ser trigo também. Para não ser joio. Para ser trigo. Para ser trigo. O joio, eu acredito que o joio é aquele que não é convertido. Sim. Entendeu? Acredito que o convertido não vai vir a ser. Não vai de convertido. Mas todos nós mas aí já vai entrar em outro assunto. Não, assim, sobre. E tem aquele negócio no relacionamento que fala assim, pô, se você me amasse tanto, você não faria isso. Já tá usando a manipulação. Com certeza, chantagem. Você não faria esse negócio? Você sabe todas as frases de chantagem. Não, e aí, mano? Tô com medo do Bruno agora. Ele é afetado por isso, né? Ele estudou muito. Cuidado. É por isso que eu ressaltei na semana passada, naquela última, no nosso último podcast, que eu falei o seguinte, que é muito o manipulador, por isso que eu falei, perguntei na verdade, se o manipulador ele pode se tornar, ou se o manipulado pode se tornar um manipulador, porque a partir do momento, assim, você está tratando como... Conviveu com aquilo, né? Ele conviveu tanto que ele aprendeu isso. É uma dúvida que eu tenho. De oprimido ao opressor, né? Tipo existe assim, o que acontece? Geralmente quando a pessoa, e a gente está falando num relacionamento, né? Geralmente quando a pessoa tem um relacionamento com um narcisista, essa pessoa não tem jeito, ela sai sequelada. Sim, mas ela tem um processo de cura. Uma das sequelas é essa crise de identidade de acabar espelhando algumas atitudes. Certo. Né? Por convivência. Mas essa atitude não vinga. É porque ele vai se superar nisso, seria isso. Depois de liberto, depois de sair de próximo. A superação Qual é o grande segredo para lidar com um narcisista? Primeira coisa, é se afastar. Não tem outra opção. Beleza? Não tem outra opção. A única solução é distância. Ah, mas a pessoa não vai mudar? Não, não vai mudar. É um transtorno de personalidade. Como existem outros transtornos de personalidade. Então essa pessoa não tem conversão para ela? É isso que eu penso. Olha, hoje... Quer dizer, humanamente, né, Lívia? Humanamente ela não hoje eu estava pensando sobre isso e eu creio no seguinte, que Deus ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser. Certo. Então, se Deus quiser, Deus faz de cima para baixo. Aí você pense comigo, uma intervenção radical e obriga aquela pessoa a pertencer ao reino. Aí eu te pergunto, o reino nós vamos por obrigação ou por escolha? Por escolha. Isso é calvinismo, né? Essa pessoa... Não, deixa essa parte de lá. Não entrei não. Deus fazer sem a escolha. Não. Então, se Deus não obriga, se o Espírito Santo não arromba o coração e não invade, e essa pessoa tem um transtorno de personalidade e ela não reconhece que tem, a conta não fecha. Então, é complicado. Sabe por quê? Agora, eu penso, aí eu tenho uma tendência em acreditar. É uma tendência a acreditar. Não sou calvinista. Não vamos entrar nesse segundo termo. Não, assim, eu tenho uma tendência a acreditar que se Deus tem um propósito específico naquela pessoa, Ele não vai arrombar. Mas Ele vai estreitar tanto, vai afunilar tanto a vida daquela pessoa, que se Ele não quiser, por uma última instância, Ele morre.
Se ele não quiser mesmo, tipo assim, última instância. Eu prefiro deixar Deus resolver essa parte. Essa parte é com Deus. É isso aí. Essa parte é com Deus. Eu acho que a gente não precisa nem ficar questionando. Nessa especulação. Sabe por quê? Assim. Porque quando você entra nesse questionamento, eu vou falar de um problema muito grave. Você encontra casamentos e mulheres e homens sofrendo, adoecendo, pendurados nessa esperança. Nessa relação doentia. Pensando nisso. Pensando assim, Deus vai fazer. E existem circunstâncias que Deus não faz, né? Eu estava ouvindo domingo a aula na EBD e concordo com o pastor lá que falou que não existe nada pior que o divórcio. Não existe, e eu concordo. Não tem nada pior. E Deus odeia o divórcio. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. Deus odeia o divórcio quando existiu o casamento. Em determinadas situações nunca existiu casamento, né? Uma pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, dentro de um relacionamento abusivo, isso nunca foi casamento. Isso foi um sequestro emocional. Porque ela foi sequestrada desde o início e não percebeu. Persuadida, né? É um sequestro. É um sequestro invisível. Porque você não vê grades, você não vê prisão, mas a pessoa está presa. A pessoa está presa. Se você começar a olhar o que é um relacionamento saudável, o que é esse tipo de relacionamento, é muito fácil. Como que você se afasta dos seus amigos, dos seus familiares? E é uma coisa tão diabólica, né? Aí entra a nossa parte espiritual, uma coisa tão diabólica que o narcisista, ele vai rompendo os outros elos que você tem. Te isolando, mas assim, ele não só te traz pra cá e te isola. Ele começa a fazer elos com essas pessoas te difamando. Por quê? Porque se um dia você despertar daqui e quiser sair... Você não tem pra onde ir mais. Eu não falei que ele não era bom? Lembra? Ele tá aqui do teu lado. Mas aí o dia que você resolve sair, ele fala assim... Aí ele vai pro Bruno e fala... Lembra, Bruno? Eu não te falei que ele já era assim? Ele tá te isolando e tá se precavendo do dia que você vai se libertar. Porque ele tem noção. Mas a pessoa que está aqui ainda não tem. Mas um dia acaba tendo. Um dia acaba se libertando, rompendo. E isso tem acontecido muito. Eu percebo isso. Em alguns momentos eu me sinto... aqui aconteceu isso aí, tem acontecido isso comigo aí. Acontece. E nós estamos vivendo... a gente está vivendo um tempo epidêmico disso. Tá demais. Porque... houve um período de uma criação errada, né? De uma desestruturação da família, uma supervalorização. Pegou aquela criança e colocou num altar, sabe? E sem limites. Então, deformou aquela personalidade. Então, tem um boom agora, tem uma epidemia. As pessoas são extremamente egocêntricas. É exatamente o que Paulo está falando lá para Timóteo. É o que está acontecendo nesse tempo. Então, a despeito de ser, né, eu não sou psiquiatra, a despeito de ser um transtorno, a gente precisa identificar o que está acontecendo. E não tem como você cumprir o propósito de Deus envolvido numa situação dessa. Seja no seu local de trabalho, seja numa igreja, seja num casamento, não tem como. Você não vai viver a vontade de Deus debaixo disso, com alguém te vampirizando. Você não consegue. Você não tem como. Você se limita, você... E eu posso contar uns casos? Pode, de algumas situações que eu tratei. Muita gente vai se identificar com os casos aí. Por exemplo, eu cuidei de uma mulher que ela tinha um compromisso na igreja, né? Ela dava aula na igreja. E toda vez que essa mulher saía para dar aula, quando chegava o dia dela dar aula, aquele marido, um santo, irrepreensível, do lado de fora. Eu fico pensando como é que... A coisa é sinistra. Tinha a asa e a auréola. Tinha, do lado de fora. Sempre criava um problema. Então ela tinha muita dificuldade para poder ir para a igreja. Mas é sempre sutil. Né? Por exemplo, vamos consertar o chuveiro agora, o carro quebrou, pega um assunto que não tem nada a ver, tá na hora lá do Bruno dar aula, vou dar um exemplo, tá na hora lá, mas você fez isso aquele dia e cria aquele problema. Sempre colocando obstáculos, né? Um outro caso, esse doeu na minha alma, né?
o casamento era assim, visto a olhos nus, que ali tinha um homem narcisista e uma mulher dependente emocional. Uhum. A menina teve um filho, a menina, quando ela estava conseguindo se libertar um pouco, o que ela fez? Ela foi estudar. E aí resolveu fazer uma graduação. Quando ela estava na metade da graduação, o que ele quis? Separar? Não, outro filho. Outro filho. Outro filho. Poxa, mas ela Tava tava perdendo o controle. Ela Como é que eu tava faço para te dependente. controlar de novo? Não, bota outro filho. na Bota outro dependência. filho. E a graduação toda, Entendeu? ela estava começando a ficar livre, independente na Exatamente, graduação. não pode. É por isso que muitas vezes a gente Homem narcisista quer logo um filho, logo, assim que casa. quer porque ele quer status. Se ele achou a fonte, se ele achou a fonte perfeita, ele quer. Então, mulher narcisista também pode querer no início. Eu falei Logo logo no início. também pra mulher. É. A mulher narcisista, eu. Porque é ela que fica presa nesse caso. É. Do filho, ela vai. Entendeu? Uhum. Porque é ela que ficaria presa. Tipo assim, é ela que vai chamar a responsabilidade. Mas não que o homem não fique, mas assim. Por questão de natureza, a mulher vai ficar mais dedicada ao Por isso que isso filho. parte mais pro homem, né? Exatamente. Porque ele vai estar livre. É, exatamente. E ela que vai ficar presa diante daquele cenário. Outro caso, a menina tinha ficado viúva e aí o indivíduo lá se separou, precisava de títulos. Mas para ter o título que ele queria, ele tinha que ter uma esposa. E aí ele foi lá e aprisionou a menina. E aí... E ela não vigiou, casou com ele. Não sabia? Quem sabe? Quem vem com carimbo na testa? No início eles escondem bem. É porque tem um padrão, né? Tem um padrão, eu até coloquei aqui para não... que a coisa é muito extensa. Tem um padrão assim, ó, aquilo que chama do love bomb, né? A fase da idealização, a fase da conquista, né? Isso a gente falando de um relacionamento... Isso aqui é podcast de 2 horas, hein? Não, isso aqui é de 2 meses. E aí, é porque se você for mergulhar nessa seara, eu vou deixar até aqui Eu quis ser sutil. Aí é assim, Ele quis dizer que a gente tem um tempo mais liberado aí. O outro cancelou. Ó, eu sei que a gente tá rindo, mas assim... beleza. É triste. Mortal, tipo assim, Não é tão pesado, né? Porque é pesado. É pesado. Mas é assim, tem a fase da idealização, né? Aquela fase da conquista. Então tem até um meme no Instagram que aparece muito. Doutora, ele é o homem dos sonhos. Parece que saiu de um livro. Aí ela abre o livro de psiquiatria e mostra transtorno de personalidade narcisista. Porque assim, a pessoa se mostra perfeita. Ela preenche todos os seus vazios e as suas necessidades. E você fica... Pra que você precisa de outra pessoa? Eu preciso dele. É a companhia perfeita. É o amigo perfeito. É o amigo perfeito. É a companhia perfeita. Vou contar um caso meu. Eu tive uma amizade dentro da igreja. Rapaz, pensa na amiga ideal. Eu falei, gente, achei a amiga ideal. Chorava em casa. Senhor, muito obrigada. Rapaz. Mas é sério, né? A gente ri porque é desespero. Eu tô rindo porque eu tô liberta. É porque a gente eu estou rindo porque eu tô liberta. Rapaz, a gente ri porque às vezes é irônico. Às vezes é irônico mesmo. Olhando de fora, né? Olhando de fora, assim, é ridículo. Você fala assim, como é que pode? Mas quando você olha de dentro, você vê que é uma estrutura muito emaranhada. Sabe? É uma corda mesmo, toda é uma rede, é um negócio emaranhado que a pessoa não. É uma rede viscosa. Sozinha ela não consegue sair. Não consegue. Não, então, você não sai, você é tirado. Só Jesus te tira. E aí você essa é a desconfiança, é a descoberta que eu tive. Porque o que acontece? Quando a pessoa começa, e aí a gente volta, vamos falar um pouco do propósito de Deus para a vida da pessoa. Se você tem uma pessoa genuinamente cristã, envolvida com uma criatura dessa, que não é cristão, porque não dá para existir o Espírito Santo numa pessoa com padrão de comportamento assim. Então eu vou deixar uma opinião pessoal minha, se alguém tiver uma opinião diferente, eu respeito. Mas eu não consigo entender o Espírito Santo dentro de uma pessoa que mente deliberadamente. Diz que o pai é o diabo, né? Já começa por aí. Exatamente. A pessoa mente deliberadamente. Mas e a doença, se for doença? Mas eu vou te falar um negócio, a Aline pode ser contra mim.
Tem certas coisas aí que a OMS classifica como doença, que na minha visão é pecado, que a Bíblia chama. Vou dar um exemplo. Um vício em drogas, vício em bebida, ele não fala que é doença? Cleptomania. Né? Cleptomania. A Bíblia chama de pecado. Roubo, né? Roubo. Então, mas vamos lá, olha só, a gente não pode esquecer que pensa comigo, a gente tem um corpo, né? Esquece o narcisismo um pouco. Você tem um corpo. O que a Bíblia fala é o seguinte, o que a Bíblia fala sobre o vinho? Que o vinho não vos embriagueis com vinho onde há. Como é que você se embriaga? Com um copo? Não. Mais de um. Muito mais de um. Não, no meu caso, se eu for entrar nesse dois é muito. Nenhum. Não, mas vamos lá. A Bíblia fala do embriagar. Quando você passa a usar uma substância e você passa a usar aquilo constantemente e você se torna uma pessoa que o seu organismo se torna dependente daquela química, o pecado não está na dependência química, o pecado está ali no começo, que foi o excesso. Entendeu? Entendi. Então se tornou uma doença. Qual é a doença? O seu corpo não produz mais e agora você depende. Mas a mesma medicina que vai dizer que isso é doença, também te dá um remédio para tirar você daqui. Então o pecado está nas suas escolhas. Você escolheu entrar aqui e não escolheu sair daqui. O pecado é a escolha que a gente faz. Escolha. Eu posso tomar isso aqui de vinho e ficar muito bem. Eu posso tomar 4 garrafas e ficar louca. É uma escolha. Então o pecado está aí, na escolha que a gente faz. Então, mas si. Não no vício. Qualquer vício. Qualquer vício. Inclusive no café. Entendeu? Porque o café, na verdade, não é o café que vicia, é o açúcar. O açúcar? Não, toma café sem açúcar, é a cafeína. O café é um estimulante. Eu não sabia. Tem uma seita aí que não toma café. Fazem eles muito bem. Porque o café é um estimulante, ele altera o seu sistema nervoso e ele muda o seu humor. Testemunho de Jeová, eu acho que não toma café, não é isso? Eu acho que não. Não sei se é isso não. Não, eles tomam café sim. Mas, não são eles não. Não, eu acho que é uma seita oriental. Não é oriental não. Eles estão certos. Congregação Cristã do Brasil. Olha só, eles estão certos, porque é uma substância que altera o funcionamento do seu corpo. Então a pessoa fala assim, agora eu vou ser polêmica, tá? Já que vocês entraram aí no negócio do vício. Segura. Ó, a pessoa não toma vinho, mas a pessoa não vive sem. Eu não vivo sem café. A pessoa não passa um dia sem açúcar. Se deixar sem açúcar, fica louco. Então nós somos sim viciados. A pessoa não fica viciado. Um dia sem isso aqui. Então assim, nós temos vícios. E o vício, ele é pecado por quê? Porque ele é danoso ao corpo, ao organismo. Sim. E o que Cristo tem para nós, o que a palavra tem para nós, é uma vida de saúde completa. Né? Porque acontece, embora seja os conceitos científicos, mas os conceitos científicos são criados por quem? Por humanos, né? Sim. Por pessoas que estão sujeitas a errar e pessoas que estão sujeitas a serem persuadidas, pessoas que estão sujeitas a se corromper. Certo. Mas não precisa nem... Porque olha só, Bruno, se a gente pensar na parte espiritual, você não precisa chegar nem aqui, na dependência química. Você chega aqui na escolha. Não, eu tô entendendo, mas tô falando que a situação de relativizar uma coisa, entendeu? Que é pecado. Que a Bíblia abomina, entendeu? São duas coisas diferentes. Né? Ela abomina isso. É pecado. Eu sou viciado em drogas, falaram que o médico falou, o psiquiatra falou que eu estou doente. Não, tu não tá doente não, pô. Mas dependendo do grau, já tá no pecado e na doença. Tu tá no pecado. Tu trata esse pecado aí que tu... Tá nos dois, né? Então, o problema da doença, quando a pessoa... Entendi o que você quis dizer. O que acontece? Que ele está querendo dizer que a pessoa agora usa aquilo como doença para dizer que é o... Como é que é? A muleta dele. É a muleta dele. Passa a usar como muleta aquilo que é, eu sou doente. Igual a gente quando trata a gente com... Tô falando de crente, trata outro com a grosseria e fala meu temperamento. Não. Eu tenho uma solução rápida para temperamento. Temperamento isso, temperamento aquilo. O temperamento controlado pelo Espírito Santo, ele perde todas as características e fica semelhante a Cristo. Então, eu sou colérico, irmão. Então você está precisando se santificar, porque você não tem que ser colérico. Você tem que ter um temperamento que te iguale a Cristo. Né? Paulo deixou de ser. Pedro deixou de ser. Moisés deixou de ser.
todo mundo que você vai usar na Bíblia como exemplo de temperamento, lá na frente... Teve um convívio com o Deus Todo-Poderoso que foi transformado de uma forma tal... Deixou de ser colérico, deixou de ser fleumático, pedi deixou de muito ser pra sanguíneo. Deus. Eu mesmo pedi muito pra Deus moldar meu temperamento. E Deus Eu ainda peço. Mudou. Não, mas Eu ainda peço. Vamos Vamos voltar aqui pro mentiroso. Vamos voltar pro mentiroso, que é melhor. Então, o narcisista, ele tem essa característica. Então, ó, as fases da dinâmica do relacionamento, e eu queria destacar muito isso aqui, para que meninas, jovens, mulheres, rapazes, né, até pessoas que estão percebendo que estão de fato num relacionamento tóxico, observassem isso. Tem a fase da idealização, né, aquela pessoa que se apresenta perfeita ali, suprindo todas as necessidades. E quando tudo está maravilhoso, vem uma outra fase, que é a desvalorização. Que depressivo. E é sutil, é sutil. Por exemplo, eu fiz esse óculos. E aí eu pergunto assim, o que você achou do óculos? Nossa, esse óculos é muito bonito. Tá parecendo a vovozinha dos anos 80, mas ficou lindo. Lembra que eu falei semana passada? Lembro. Isso não parece, gente, mas isso repetidas vezes destrói a autoestima de qualquer pessoa. Você saiu do emprego. Vou usar um exemplo. Eu não digo nem repetido, eu acho que em 3 vezes já destrói. 3 vezes já falada, já Bruno, destrói. um exemplo. Bruno trabalhava na Petrobras. E aí ele foi demitido e tal, e tá num outro emprego. Aí a pessoa fica assim, poxa, Bruno, mas se tu estivesse na Petrobras, você tava bem, né? Pô, se você estivesse lá, né, cara? Mas Deus sabe todas as coisas. Pronto, falou uma vez. Porque não sei o que. Pô, fulano trabalha na Petrobras e tal. Não, mas lá o pessoal tá roubando pra caramba. Ainda bem que você saiu. É sutil. É sutil. Beleza. Sabe? É sutil. E isso vai... outro dia postaram o vídeo da menina... Eu já ouvi essa, tá? Posso falar? Muito, rapaz. Foi assim. Onde você vai conseguir o que eu pago pra você aqui? O único lugar maravilhoso, Porto Seguro, é onde aquela pessoa te domina, mas ela não vai te dizer isso. Que no fundo não é você que precisa, é ela que precisa de você para se validar, para te sugar, né? Para te sugar. Onde você vai arrumar um emprego melhor? Só aqui, como se não existisse mais nada no mundo, né? Onde você vai arrumar um relacionamento? Cadê? Não tem essa fala aí, não? É onde você vai relacionar. Sobre o casamento, que fala assim... onde vai ninguém vai querer casar com você. Quem vai querer casar com você? Você tá toda assim. Quem vai querer? Você é chato demais, quem vai querer te aturar? Não, é pior. Você não vai achar ninguém melhor. Você acha que você vai achar alguém melhor do que eu? Clássica, essa aí é Essa é a frase de filme. Tu tá no salão toda semana. Quem for o marido, quem vai te dar isso aí? É isso, boa! Tá no shopping. Bruno, tem corte. Essa vai ter corte, Bruno. Eu te dou isso, quem vai te dar tudo isso? Só que a gente precisa entender que todo... vai ter muita gente dando esse WhatsApp, esse negócio aí pra todo mundo aí, ó. A gente precisa entender que todo relacionamento assim, ele primeiro não condiz com a palavra de Deus. Não, é dominador, é um relacionamento dominador. Ele não condiz com a palavra de Deus. A nossa vida pertence ao Senhor, ela não pertence a outro ser humano. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Ninguém pode estar dentro de um relacionamento que te impeça de ser quem Deus te criou para ser. Né? Você não pode ser sequestrado das mãos do Senhor. Nem homem, nem mulher nenhuma. Casamento, ele existe para refletir Pai, Filho e Espírito Santo. O casamento não é para reproduzir filhos, o casamento não é para fazer ninguém feliz. Nós somos felizes em Deus. Já somos felizes. A nossa felicidade consiste em viver para a glória de Deus, porque nós fomos criados para isso. Casado ou solteiro. Então, não existe você estar dentro de um relacionamento que te adoece o tempo todo. O que a gente tem visto é isso, né? E aí, com essa clareza de entendimento, tem um boom aí de gente se divorciando, né? E essas pessoas precisam ser cuidadas, porque elas saem extremamente machucadas. E se de um lado tem esse grupo que se liberta, tem esse grupo aqui que foi os vampiros, e que vão continuar vampirizando. Dificilmente eles se afastam, né? Porque assim, o narcisista, ele nunca vai te deixar em paz. Se você voltar lá e pedir emprego, você acha vaga.
Porque você é uma fonte de suprimento. É uma, porque existem várias. Né? Geralmente, todo narcisista é promíscuo. Todo narcisista é promíscuo, porque o sexo é uma forma de suprimento muito forte, de validação. E aí não precisa necessariamente ter uma relação, às vias de fato, com várias pessoas. Mas pode ter o marido, pode ter o ficante, pode ter o peguete, pode ter o contatinho, pode ter o amigo que dá presente. Aí eu tô falando de uma mulher, né? Pode ter uma amiga que faz isso, uma amiga que faz aquilo, porque é uma pessoa que necessita de suprimento o tempo todo. Né? Que precisa de vampirizar todo mundo. Ela é abastecida com isso, né? É abastecida com isso, com a vida alheia. E se você tirar tudo isso, pira. Ele pira. Pira. É aí que você vê surtos. É aí que você vê homem matando mulher. É aí que você vê coisas que você vê. Porque aquilo foi, sabe? Completamente arrancou toda a fonte de energia que ele sugava. Ou os elos que ele tinha. E aí quando a pessoa consegue se libertar, acontece uma coisa muito triste, que é a parte da difamação. Perfeito, prossiga. Continue. Difamação e a falsa denúncia. Se eu não posso dominar você, eu vou destruir você para todo mundo. E também tem o caso da falsa denúncia, que é mais grave ainda. De pessoas narcisistas, entendeu? Que levanta certos tipos de coisa relacionada àquela pessoa. Exatamente. E as pessoas acreditam. Então, geralmente é uma pessoa numa posição de evidência, vamos dizer assim. Qualquer pessoa. Qualquer um? Qualquer pessoa, porque olha só, é uma dona de casa casada com um narcisista. Vamos dar um exemplo. Não trabalha fora, não sei o que. Mas eles têm parentes, não tem? Tem vizinho? Então, começa ali. Por quê? Porque como você vai separar da criatura que é a melhor pessoa do universo? Como você vai mostrar para essa pessoa quem de fato ela é? Ele não aceita isso. Então, não, estou falando o seguinte, por exemplo, o narcisista, normalmente ele tem um certo quê de liderança, vamos dizer assim. Nem todos. O narcisista grandioso tem. O narcisista grandioso tem. Ele tem essa coisa da liderança, essa coisa do título, E são inteligentes, tá? São inteligentíssimos, extremamente estratégicos. Articulador, né? Articulado. Pode parecer que uma deficiência intelectual, mas não é não. Não, o Hitler... São muito espertos. Vou dar um exemplo. O Hitler não falou ninguém, falou sobre democracia. Falou na época para a Alemanha que era uma democracia. O amor vencerá. Ele não falou, vou criar aqui uma ditadura, uma tirania, tá bom? Vamos criar raça ariana. Ele não falou nada disso. Ele só deu pro povo que o povo queria. Vamos ter um médico aí que ele vai fazer experiências malignas aí. Porque aquele médico lá, o nazista, que ele fazia cada atrocidade, né? Eu esqueci o nome, eu acho que era Rudolf. Que ele foi morrer aqui. Qual? Não, ele... Caramba. Tava lendo sobre o nome dele no outro dia. Ele morreu aqui em Santos. Ele fugiu pro Brasil. Então, essas coisas todas aí o Hitler escondeu. Democracia, tá? Terá um governo democrático. O amor venceu, o amor prevalecerá. Sério. Lembrou alguma coisa isso? A verdade irá vencer. Ele falava várias frases que ele usava assim, né? E aí essa campanha de difamação é doída, né? Porque... Você tá ouvindo o teu nome ventilando em tudo quanto é canto. Mas aí, antes do Gustavo cortar a gente precisa chegar na solução aqui, porque... Não, já deu um tempo, vai lá. Essa parte da difamação é muito triste. Teve um episódio, eu estava cuidando de uma mulher, eu trabalhei com mulheres durante quase 10 anos, né? Com o curso Mulher Única. E aí você vê de tudo, os dois lados da moeda. Você vê de tudo. E o marido me ligou e pedindo para conversar com ela, porque ela tinha dado... Como é que é? Ela tinha discutido com ele, lá sei lá por que motivo, e disse que ia embora de casa, e agora ela estava trancada no quarto. Gente! Ele trancou ela no quarto. Misericórdia! Eu falei assim, olha só, você vai... Cárcere privado isso. Eu vou ligar pra você daqui a 5 minutos, mas eu quero falar com ela pelo celular dela.
E aí fui, liguei pra irmã, falei com ela pelo celular dela, fui até a casa dela. Não tem como você chegar numa circunstância dessa e jogar a verdade toda assim, olha, sai que você vai morrer. Eu vou... Porque é o próximo passo. Eu vou confessar que já que tá só nós aqui, e todo mundo... Eu só disse pra uma mulher uma vez na minha vida, se separa. Minto, pra 2. Uma que o cara tinha um estúdio dentro da casa dele, trancava ela lá. E ele já tinha problema psiquiátrico, laudado e tudo. E eu disse pra ela assim, e ela apanhava. E eu falei assim, minha filha, você tá esperando ele passar a faca em você pra você ir embora? Porque é a próxima coisa que vai acontecer. Ele tinha um estúdio? A menina... Aí, Gustavo. A menina... teve que ir embora para outro estado. Porque... Ele já casou de novo. Ele já tem outra vítima, né? E uma outra situação, a mulher espancada pelo marido todos os dias. E eu falei, minha filha, aí não tem que orar. Você vai morrer. Não, mas se você quer morrer apanhando, é um direito seu também. Nem Deus vai te impedir disso. Até porque ele é descrente, né? Se o descrente está querendo se apartar, a Bíblia não fala sobre isso. Não tem o que... Assim, a gente precisa entender que existem situações que não tem como se falar para a pessoa orar. Não tem como. E então, ele é um descrente. Ele não tem como... Vou inverter as cadeiras. Você pega um homem, né? É porque é difícil você encontrar um homem que a mulher fica espancando todo dia. Quem o nome aí? Tá. Lembra do filme? Não, mas se tiver... Bruto tem cara que apanha da mulher. Brincadeira. Não, mas se tiver, ele não tem coragem de falar. Homem não tem coragem. Homem não tem coragem de falar. Por uma questão biológica de força física, né? Geralmente a proporção do homem é... Agora, vamos lá. O que a mulher faz é também pior. A mulher destrói o psicológico do homem, né? Acaba. Ela detona o psicológico do homem. Acaba com o cara. Ela não bate no corpo, ela bate na alma. Bate na alma. Uma das coisas que o narcisista faz e que a gente precisa prestar muita atenção são as punições. Tipo assim, hoje não tem. Hoje não tem, pior do que isso, meu bem. É um mês sem falar com você, é uma semana sem dizer... Toda mulher fala pro outro. Vamos voltar aqui para assunto, por favor. Senão eu vou defender minha classe. Vamos lá, Gustavo. Fica aí na sua mesa. Tô com dor de cabeça, né? Tô com dor de cabeça. Tem que dar remédio. Toma aqui. Amém. Então, deixa a Aline falar, gente. Tô aqui. É a questão do silêncio, o tratamento de silêncio. Isso é horrível, porque tipo assim, deixa a pessoa fragilizada, né? Porque não é o tratamento de silêncio, literalmente não fala. Não fala com você. Sabe, te segrega lá e você fica agonizando porque você quer entender o que aconteceu e tal, e você está lá segregado. É uma das punições, né? Na sala de aula, o aluno pega aquele grupinho, faz todo mundo fechar com eles, começa a persuadir, aí chega aí, tá vendo? Tua nota. Naquele dia o professor, em vez de estar dando aula, ele estava fazendo uma brincadeira. Isso tudo aí vai mexendo com a cabeça daquilo. E quando chega na coordenação, infelizmente, há instituições aí que eles vão pelo aluno. Não procura nem apurar. Eu vou falar uma situação minha, quando adolescente, juntou uma galera para parar de falar comigo. Então. Aí isso me fez, tipo assim, cresci numa situação... Por nada? Não, uma porque eu xinguei, né? Xinguei mesmo. Fala assim, mas não era questão ainda não, né? Não era não. Mas assim, eu acho que era demais, entendeu? Eu acho que era aquilo tudo... Exagerado. Foi exagerado, porque assim, um foi porque eu xinguei, o outro foi porque na questão da pipa lá, seu isso, daquilo, aí esse foi o que eu xinguei. O restante, tipo assim, começou a ter uma certa, sei lá, inveja. Filho de papai, né, criado com vó, leite com pera, aquela coisa toda que eu já falei aqui. Então assim, o pessoal usava aquilo como, só ficou um. É falecido já. Inveja. Eu não sei se era inveja, não sei. Mas a criança morreu. Tô com medo de você também. Decora todas as
fala, os outros ficam sem amigo nenhum, vai embora. Difícil, né? Mas olha, vou te falar, adolescente e criança é cruel, né? É cruel. É cruel. É, porque mexe com a cabeça da O gente. ensino médio é o auge da crueldade. Não, mas aí na escola eu tinha proximidade com muitos. Então, assim, eu mergulhei na escola. Mas essa questão do silêncio, como característica do narcisista, é uma punição. Você fala algo, né? Ou você. Que desagrada. Geralmente, quando você demonstra, quando você enxerga o erro e mostra. Uhum. Por exemplo, você quebrou o copo. Aí eu falo assim, Luiz, você quebrou o copo. E aí você não tem como dizer que não quebrou. Tá muito evidente ali. Tá claro. Aí você sai e acabou. Você fica sem falar 5 dias, 6. E a mulher ou o homem pode ficar falando e o outro simplesmente. É tratamento de silêncio. Isso é uma punição também. Pra mim é pior do que ficar falando no ouvido, silêncio pior. Com certeza, com certeza. Quando a pessoa não é próxima, hoje eu sou tão treinado nesse tratamento de silêncio, quando a pessoa não é próxima, isso não faz diferença nenhuma pra mim. Então, aí é que hoje. tá. E eu tô vendo isso. Aí é que tá a virada de chave. Qual é a virada de chave? Se a pessoa identifica, né? E é fácil você identificar hoje, porque qualquer um tá com o celular na mão, consegue estudar sobre o assunto. Uhum. Eu queria recomendar, que são evangélicas, né? A Carolina Leão, psicóloga. A doutora Elizabeth Pimentel, né? Que é psicóloga também, que prega em várias igrejas. Sim, Elizabeth. Existe uma também que ela não é evangélica, mas ela tem uma pegada bem direta no que é a Simone Veloso, e ela tem um canal chamado Narciso, Seu Espelho Quebrou. É excelente. Ela também tem um livro. A doutora Ana Beatriz Barbosa, que é psiquiatra, ela lançou aquele livro Mentes Não é Inquietas. É um livro sobre mentes, que fala sobre psicopata e sobre narcisista, né? Como é que é o nome dela? Ana Beatriz Barbosa. Esse é o maravilhosa, maravilhosa. Né? Chama de Bia Barbosa, né? Então, ela é importante. Por quê? Porque a pessoa precisa identificar tudo isso. Aí o Escure também, né? Também, mas eu ainda não vi. Eu te confesso que eu vi essa semana um vídeo sobre ele. Sim. Um vídeo dele. Eu tava relutando por causa do tema do vídeo. Mas eu acabei ouvindo. O tema do vídeo era... Como é que é? 5 sinais de um demônio, de uma pessoa que tem um demônio, alguma coisa assim. Aí quando esse negócio é muito assim, tá muito sensacionalista, eu não gosto de ouvir. Mas como era dele, eu fui ouvir. Mas é pra chamar a atenção mesmo. Rapaz, excelente, assim, top. Ele é muito bom. Ele é. E aí o que eu recomendo, tá? O que eu recomendo como saída? Vou deixar o mapa da mina. Primeiro, não fala nada. Ah, você é narcisista. Não precisa, né? Não fala. Senão ele vai se armar mais. Ele articula com palavras. Se programe. Procure terapia, sabe? Vá se fortalecer. Sozinha a pessoa não sai de um relacionamento desse. Perca o medo. Porque o narcisista, ele trabalha muito com a questão do medo. O medo de você ficar vai te colocar o medo de você ficar sozinho, o medo de você ficar desempregado, o medo de você ficar abandonado, medo que, olha, porque a essa altura você já não tem mais ninguém. Exatamente. Então, se você sair daqui, você vai pra todos os seus elos. Você vai pra onde? Vá para qualquer lugar, porque quem nos sustenta é o Senhor, sabe? Perca o medo, faça terapia, fortaleça-se espiritualmente. Principalmente. E esteja disposto e disposta a perder para ganhar. Perde tudo, perde. Perde casa, perde carro, perde bens, perde o que tiver que perder, mas ganha a sua vida e a sua sanidade mental. Tem um filme aí que passou agora, A Empregada, vocês viram? Horrível, eu ouvi falar, não ele vi. Quer dizer, ele ou ela, eu não vou falar, o pessoal não viu, né? Trata ali sobre narcisismo. Sim, num grau. Num grau assim. Ali é psicopatia. É psicopatia. Tu vê aqueles sintomas de narcisista. Não vou falar mais. Não, como o filme é muito bom. Aquele filme Fuja, da mãe e da filha. Não, eu não vi esse. Esse é muito legal. Esse é novo, né? Mas esse aqui se Fuja. Não tão recente.
Mas ele fala sobre... ela é narcisista. A mãe é. Então, assim, dá pra você... Tem muitos filmes que se você... Ah, eu vi sim, vi, pô. Vi que a menina tava na cadeira de roda. Na cadeira de roda. A mãe manipulava o Gente, E manipulava o que ela falou genético. pra filha num dado momento? Eu preciso de você. Exatamente. Imagina uma filha ouvir isso da mãe, né? Preciso de você. Rapaz, mas essa seara é um lugar muito triste, sabe? Eu já ouvi de mulheres, assim, que depois de pedir o divórcio e depois de sair, tiveram que trocar a fechadura de casa 10 vezes, tiveram documentos roubados, tudo. Ah, separou, você pensa que acabou? Não. Tudo que... Se tiver filho, então, Vai ser um elo eterno. é pra sempre. É um elo eterno. Então aí, assim, tudo que puder fazer para prejudicar será feito. Será feito. Ah, você está sendo pessimista, assim, eu vou... Não, vai ser feito, mas confie que o Senhor vai te guardar. E o narcisista ou a narcisista, ele gosta de alienar os filhos, né? Sim, mas Tem não prazer. consegue, porque o narcisista ele tem 2 tipos de filho. Ele tem o bode expiatório e o filho dourado. O bode expiatório é aquele filho maltratado. É aquele filho que, pode ser a melhor criatura do mundo. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é o bode expiatório. Desconta toda a raiva da separação Sim, Não só durante a a criação. De Durante tudo. a criação. Todo erro, todo falha, todo Durante falta, a criação. tudo ali. Por quê? Este indivíduo é inteiro. Eu tenho inveja dele. Putz. Mesmo sendo filho. Mesmo sendo filho. Aí vem um outro. Esse aqui é o filho dourado. O que é o filho dourado? Ah, ele é perfeito. Olha, pode ser cheio de defeito. Mas Esse se aqui vê nele. não é. perfeito. Mas ele se Por causa enxerga do nele. status. Porque ele é perfeito, eu sou um pai perfeito, uma mãe perfeita. Ele é um troféu. Porque eu que criei. Troféu. Olhem para mim, eu fiz um Isso filho aí, perfeito. Status. Mais uma vez, validação. Validação. Então, aí eu te pergunto, você é pai? Sou de 2. Você consegue ser um bom pai para uma e um péssimo pai para outra? Eu luto pra não perceber, pra não ter essa diferença de paternidade, não. Claro que a afinidade é É diferente. diferente. A gente São, é maduro, são mas criaturas diferentes. Agora, eu luto todos os dias pra não demonstrar mais amor, não ter mais amor pra uma do que pra outra. a afinidade, a intimidade é diferente. São seres E humanos. hoje eu falo pra você assim, que isso até acabou. Eu acho que a minha afinidade é com as duas. Jesus Agora, não eu vou tinha continuar mentindo. mais afinidade com É, Deus. a afinidade é uma coisa. Agora, não tem como. É uma coisa gritante. Sabe? É gritante. Aham. Quando você começa a observar uma família disfuncional por conta de um homem ou de uma mulher narcisista, e a mãe narcisista também é um veneno. É um veneno mortal. Geralmente o dependente emocional. Rebeca era narcisista? Com Jacó? Não chega a Tinha esse uma preferência. ponto. Não chegava a esse ponto. Preferência. Tem Não. A Bíblia preferência. não relata, só relata mais Mas- isso aí, não relata traços assim. Foi só uma É. pergunta, só Não acho. Vou começar a avaliar aí um monte de gente. Vai que ela acha, vai que ela acha. Vai que lá tá ok. Mas assim, a mãe narcisista, ela gera. Aí você tem, ó, Jezabel, que era o bode narcisista, né? expiatório. Demais. O bode expiatório e o filho dourado. Um dos dois vai ser narcisista. Existe uma tendência muito forte a que um dos dois seja narcisista. Quem você acha que vai ser? Filho É, dourado. o filho dourado. O filho dourado. Por quê? Porque ele Porque vai ele é o plantar- super protegido, ele é o. vai. Como que Ele é a você perfeição. Como que você constrói uma autoestima? Você constrói autoestima. Validando o tempo inteiro. Não, você constrói Ele vai ver o pai dele fazendo. tem o modelo, tem a genética, tem o ambiente, Uhum. né? Então assim, o mundo é para você. Toma, olha, toma. Pronto, a pessoa criou achando que é dona do mundo. Narcisista grandioso. E aí o pobre do bode expiatório vai ser o quê? Um dependente emocional. E aí quando, né, acontece uma ruptura nessa família, a ruptura é para curar. A ruptura é para esse casal sair curado, no caso não é o narcisista, é o cônjuge que não é, e os filhos serem curados. E aí tem que estar com muita disposição. Mas eu vou falar, ó, pisa que Deus bota o chão. Sabe? Perde para ganhar, sai, vai viver. Vai viver porque eu vi uma senhorinha com 70 anos. Eu não estou fazendo apologia ao divórcio não, tá? Em nome de Jesus.
lutem pelo casamento de vocês cada dia mais. Outro dia o pastor Lucinho postou um negócio, é verdade. Quem casou, casou. Quem não casou, espera Jesus voltar. A situação tá crítica. Mas a senhorinha com 70 anos, ela sofria na mão do marido. Com 70 anos. E aí ela falou assim, se eu viver mais 10 anos, eu tenho que viver assim? Porque a pessoa... Não, ela falando no Instagram, porque as pessoas falam assim, poxa, mas aguentou até aqui. Mas se ela viver mais 10 anos, ela tem que viver assim, sendo desvalorizada, humilhada, oprimida, presa, né? Sofrendo abusos e violências, porque acontece. Né? O homem dopava, ou melhor, a mulher fazia um tratamento para depressão, e quando ela tomava medicação, né? Pode falar, né? Pode. 18 mais. Quando ela tomava medicação, o marido ia lá e abusava dela. Ela já tá toda dopada. Isso é estupro. É estupro. Mesmo sendo casada, é estupro. Sim. Sabe? Então, assim, se a pessoa for viver mais 5 anos, ela é obrigada a viver assim. Então, são coisas que a gente precisa olhar com muito carinho. E existem muitas pessoas dentro da igreja passando por isso. E fora da igreja também. Mas, como a gente estava falando, fora da igreja... as pessoas não têm tanta preocupação de manter a família, de manter o casamento, como nós temos. E nem moralidade. Nós entendemos o valor do casamento e tal. Então, tem muita gente sofrendo com isso. Né? Muita gente sofrendo com isso. Mas é perder para ganhar. Ganhar a saúde mental, ganhar a vida, sabe? E não tem opção. Pode ser uma amizade, pode ser um colega de trabalho, pode ser um patrão, pode ser um líder religioso, pode ser o que for. Só existe uma solução. Afaste-se. Afaste-se. A pessoa vai continuar mentindo. A pessoa vai continuar fazendo exatamente o que ela faz. Uma gangorra emocional. Inclusive com outras pessoas. Não é só contigo. Ela não faz só com uma só pessoa. Não. Não faz e só quando com uma. Se você sair, vamos supor, tem vários pontos de suprimento lá. Se uma pessoa sai, os outros continuam passando. É óbvio que essa criatura não é o tempo todo, vamos usar uma palavra assim, insuportável. Até porque não é, ele é mascarado. Não é insuportável. Não. É muito querido, inclusive. Muito querido, muito prestativo. Geralmente são pessoas... Querido ou querida, né? Querida, pra gente não ficar trocando aí o gênero o tempo todo, né? A gente tá falando de mulher também. Sempre muito prestativo. Encantador de muito serpente, bom. né? Encantador de serpente. Exatamente. Você é fogo, Bruno. Muito. Aliás, tem até um... Não, não vou falar nada não. Pode falar, cara. Já começou, fala. Fala aí que eu ia levar para outro lado, né? Aqui. Tem um líder aí também, né? Político, ele é assim, desse jeito. Já foi apelidado disso, né? Mas deixa quieto. Não, se a gente começa a entrar nessa... Se você começa a estudar sobre esse assunto, você observa quantos líderes de governo nós já tivemos, né? Quantos líderes de empresas, quantas pessoas. É porque antes a gente não sabia dar nome para coisa. Não e sabia. hoje se sabe dar nome. E infelizmente a gente sabe que o inimigo, cada vez que passa, está piorando mais a humanidade. A coisa explodiu de repente, sabe? Inclusive que engraçado, desculpa te cortar, é engraçado que dar nome às coisas é o que foi a primeira função, né, do Adão. Dê nome às coisas. Inclusive quando a gente vai confessar para Deus, se a gente não der nome ao pecado, a gente não encontra libertação. Exatamente. É especificidade. É isso aí. Dar nome, ser específico, é isso aqui. Mas vou contar a própria uma... serpente usou linguagem que um narcisista usaria, né? Se fosse um narcisista ali no lugar da serpente, faria parecido, né? Com a Eva. A serpente, ela fez a promessa que a gente ainda está buscando todo dia, né? A sanguessuga que não tem... O que Satanás ofereceu no Éden foi o que nós queremos. É o autogoverno. É o que nós queremos todo dia. A gente quer independência. A gente quer autogoverno. Na verdade, o que ele propôs para Eva foi isso. Quando ele disse, você vai ser igual a Deus, significa você vai governar a própria vida. E qual é a maior guerra nossa? Entregar o controle da nossa vida na mão de Deus.
A gente também cai todo dia, né, na conversa do diabo. Então você tem que acordar todos os dias e falar, Senhor, entrega o controle da minha vida nas tuas mãos. É difícil, cara. Porque na hora de tomar a decisão, a gente quer tomar a decisão. Na hora de fazer, a gente quer fazer do nosso jeito. Se deixar, a gente diz pra Deus como que faz assim, faz assim, faz assado. Agora você vê. Então, falando assim, a maneira da linguagem é usar meias verdades. O narcisista tem muito isso também, né? Ele não tem meia verdade, Bruno. Ele tem a mentira completa. Só que assim, qual é a mentira? Não, porque assim, eu vejo assim, a meia verdade e uma mentira não há diferença. Não é igual as seitas. Seitas faz muito isso, ela conta a minha verdade. Qual é a mentira que eu preciso contar para sair desta situação? Esse é o lema. Esse que é o lema que ele leva. Não importa o que vai acontecer depois. Qual é a mentira que eu preciso contar para sair dessa situação? E é um mecanismo rápido no cérebro. Porque o cérebro dele funciona assim. O meu não, o seu não. Entendeu? Se eu mentir, você vai ver na minha cara que eu tô mentindo. Aliás, se eu não gostar, você vai ver também, porque eu sou transparente. Bem claro. Muito, infelizmente. Eu disfarço, mas não dá. Agora, o narcisista não, ele mente deliberadamente. Ele faz cara de paisagem mesmo, né? É confiar no Senhor, é buscar terapia, é buscar conhecimento. Seja homem, seja mulher, faça isso quieto. Sabe? Se organiza primeiro e saia. Em silêncio. Em silêncio. E depois saia, peça a Deus direcionamento realmente, o Senhor vai mostrar. E eu vou falar uma coisa pra você, a pessoa quando ela chega nesse assunto, e quando ela caiu pra ela aqui, não é só algoritmo não, é Deus, sabe, mostrando o caminho e trazendo libertação. É forte. É Deus tirando. Eu tive um corte uma vez, as pessoas não gostam muito dele, mas eu vou falar e foi verdade. Eu precisava ouvir aquela mensagem e veio através de uma pessoa que apanhou bastante na internet aí, tá? É o Ed. Ele falou, e aquela mensagem dele falou muito no meu coração. Ele estava falando missão na íntegra e falou o seguinte: o que é autoridade, né? Exorcia. Se você está debaixo dessa autoridade, sai fora. Sai fora. A autoridade, você vai se guiar por ela. Deus, sai fora. Porque se você não sair, isso vai te adoecer. Eu peguei aquilo. Entendeu? Eu peguei aquilo pra mim. E eu vejo que eu falo a mesma coisa. Se você está debaixo ou está próximo, conforme a Aline falou, dessa pessoa, rompa com isso logo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que está falando que vai acontecer é mentira. É mentira. Que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai denigrir a sua imagem. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. E existe vida fora dessa pessoa. Exatamente. Existe vida longe dessa pessoa. Não dá para ser próximo de alguém que está sequestrando seu coração, sua mente, e você não vai cumprir o propósito de Deus, porque você está cumprindo o propósito de outra entidade. Exatamente. Ou identidade. É só você comparar se essa de fato é a vida que Deus preparou. Sabe? Porque eu sei que o que eu vou falar aqui é forte, mas eu me responsabilizo por essa fala. O casamento, ele é para sempre. No céu não tem casamento. Então, será que você está de fato vivendo a vida que o Senhor tem para você? Esse casamento, esse emprego. Às vezes a pessoa está lá debaixo de um jugo, de um líder narcisista, de uma colega de trabalho narcisista. Sendo humilhado, né? Sendo humilhado, sendo sugado, sendo destruído. E assim, onde está Deus? Sabe? Porque Deus é maior do que tudo isso. Ah, você não vai arrumar um emprego como esse. Você. Uma amizade. Se Deus quiser me dar um emprego melhor do que esse, Ele me dá. E se Ele não quiser, Ele me sustenta. Numa amizade, sabe? E é interessante que às vezes a pessoa vai percebendo os sinais, mas ela não... Ela precisa. Olha, isso aí que você está vendo é sinal, é Deus te mostrando.
Não é o universo sussurrando, não. É Deus realmente te mostrando. Tu usa isso. Deus pode, você quer chamar de universo, chama do que você quiser. Mas o Senhor está usando para te mostrar. Uhum. Tem um livro, né? Eu sugeri a Elizabeth Pimentel, Carolina Leão e o canal da Simone Veloso, Narciso, Seu Espelho Quebrou. E tem um livro da Faida Belo, que é uma delegada que, embora sendo petista, tá? Já vou deixar logo o aviso. E é feminista. E é feminista. A delegada feminista é um perigo, um problema. Mas vamos lá. Você vai abrir o livro. O único livro dela que é bom. Você vai abrir o livro se chama Justiça para Todas. E é um livro que vai mostrando a lei. E eu não recomendo só para mulheres, não, para homens também. Uhum. Porque ela se direciona às mulheres, mas mulheres também fazem aquilo com homens. Uhum. Tá? Eu conheço um caso muito próximo de um homem totalmente dominado por uma mulher extremamente narcisista. Então, assim, o nome do livro é Justiça para Todos. É importante. O conhecimento, ele liberta a gente de verdade. É o que o Bruno leu lá em Provérbios 11:9. É o conhecimento. A gente precisa conhecer como você vai tirar uma serpente de dentro da sua casa se você não souber que é uma serpente. Como você vai corrigir uma coisa se você não souber que está errado. Você precisa conhecer. Sim, precisa estudar o comportamento. E a gente precisa prezar mais pelo nosso relacionamento com Deus. Porque não tem, cara, não tem saúde mental, não tem vida emocional, não tem família estruturada, não tem trabalho que glorifique a Deus debaixo de uma situação dessa. Não tem. Não tem, a pessoa não então, tem assim, como se manter. É entender que esse caminho foi ruim, isso aqui não dá, eu vou procurar outro emprego, eu vou procurar outra igreja, eu vou procurar outro, sabe, e outro relacionamento, eu vou viver o que Deus tem para eu viver. E parar com essa neura de que, perca o medo. Se matar, morreu, foi pro céu. Não vai matar ninguém, porque Deus é maior. É mentira. Deus é maior. E o diabo trabalha em cima da mentira. Trabalha o pai da mentira, né? Exatamente. Pessoal, 1h30 de programa. Eu queria fazer 5 horas. Eu ia adorar! Eu ia adorar! Próxima vez eu trago a apostila. Pessoal, muito obrigado por terem vindo compartilhar a experiência de vocês, a palavra de vocês, o que vocês estudaram. Muito obrigado mesmo, isso é libertador. Eu sei que vai ajudar não somente a mim, eu aprendo com isso também, muitas coisas eu aprendo aqui. Eu não sabia nada, de tudo que eu ouvi, é só a palavra narcisista que eu ouvia falar. Eu não sabia de nada. E assim, a gente dá uma lida aqui, uma lida ali, mas assim, no contexto, é raso, é superficial. E assim, a gente não tem... Eu não tenho palavra para agradecer a sua presença aqui mais uma vez. A sua, Bruno, também. Já falei, você vai longe, cara. Tu vai longe. Usa essa ferramenta que tu tem. Tu vai longe. Sim, tu vai longe. Tu precisa explorar um pouco mais essa ferramenta sua, que é a linguagem. Vai por mim. Falo diante de Deus, tá? E tá gravado e registrado. Se for para Deus, e será, entendeu? E é isso. Eu quero pedir para vocês darem as considerações finais de vocês, pra gente. Pode falar. Bom, eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor ilumine o nosso caminho, né? De todos nós, que o Senhor realmente, se te tocou de alguma forma, se você pensou em você ou pensou em alguém, começa a encaminhar, né? Encaminha esse vídeo, encaminha outros também, e esteja sempre em oração para que Deus ele nos coloque na vida que Ele escolheu para nós, né? Às vezes a gente erra o caminho, mas de Gênesis a Apocalipse o Senhor é o Deus do recomeço. Então, perca o medo, joelho no chão, terapia, oração, e vai que o Senhor põe o chão, o Senhor liberta. Estude mais sobre esse assunto, é importante. Bruno. Eu agradeço, né? Agradeço primeiramente, né? Que o Senhor continue abençoando a todos, né? Cada lar aqui, né? Representado. E o conselho que eu tenho
para dar, é parecido com o da Aline, né? Vá até a cruz. E por meio da palavra dele, ó, ele vai te dar o escape. Vai te dar toda a direção, que tudo pode fazer. E você poderá encontrar refúgio nele, em Cristo. Que é o único que pode, nós só encontramos segurança nos refugiando em Cristo. Me fez Fala mais lembrar. uma coisa. Pode falar. Quando assim, você achar que uma fala é meio parecida, você pergunta pro Bruno. Ah, tá. O rei da língua portuguesa. Não, porque ele sacou todas as falas. Né? Ele tá afiado. Então, se eu virar patrão, eu posso fazer isso, né? Tá filmando? Tá filmando? É brincadeira, hein? Brincadeira, tá? Brincadeira. Salmo 119, versículo 9, né? Que fala... Como pode o mancebo, o idoso, o jovem, o que seja, conservar o seu coração puro, puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra. Amém. O versículo 11 diz assim: em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Eu quero achar aquele versículo que diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Em Salmos, eu não tô 119, mas eu não lembro qual. 150 versículos, fica difícil de ler agora. Mas assim, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. E eu agradeço mais uma vez a vida de vocês. Amém. Agradeço a você que participou e ouviu até agora. Se não quer ouvir tudo de uma vez, ouve em parte, mas ouça todo o vídeo, que você vai ser muito edificado. Eu agradeço a Deus. Até uma próxima. Fique com Deus, na paz de Jesus. Amém.